Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 6. Me faz uma gentileza, vê se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para mostrar aonde que nós vamos ler. Acharam? Está escrito: assim habitou Isaque em Gerar. Eu vou ler de novo. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora eu leio, cada pessoa que está comigo aqui na sede do Rio de Janeiro repete em seguida. Assim, bem alto, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Glória a Deus. Quem crê na palavra do Senhor? Você crê que esta palavra tem ensinamento que pode transformar a tua vida? Você crê nisso? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, vai abrindo a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Olhe para o céu e diga glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, aqui no Brasil e fora do Brasil, junte-se a nós no Rio de Janeiro e comece a dar glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo, até o trono inabalável, até o trono eterno. Oh glória! Pai querido, recebe este louvor de todo o teu povo, de todas as partes, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Vem agora e fala com cada um de nós particularmente, ainda que a palavra seja ministrada a todos, fala no coração de cada um em particular. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Isaque preferiu habitar em Gerar. Em outras palavras, Isaque preferiu habitar no lugar de permanência. E o lugar de permanência tem que ser um lugar de habitação. O lugar de permanência é onde você habita, fica, onde você cria raízes. É onde você tem que ser plantado. Só que Gerar era um lugar deserto, totalmente deserto. Aos olhos humanos, sem nenhuma perspectiva. Quem olhasse para as redondezas em Gerar, não veria nada que pudesse animar para planos futuros. O que alguém via em Gerar quando olhava? Via apenas o deserto vazio. Via apenas aquelas plantações típicas de um deserto. Via apenas aquela vegetação rala e queimada de sol. Via apenas uma terra pedregosa e lagartos passando por ela, cobras, escorpiões. Quem olhasse para as redondezas de Gerar, até onde a terra se encontrava com o céu, até a linha do horizonte, para qualquer direção que a pessoa olhasse, não havia nada, nenhuma perspectiva. Mas Isaque tomou a decisão de habitar em Gerar. Ele não disse, eu vou ficar aqui provisoriamente e depois eu vou para outro lugar. Ele tomou a decisão de habitar em
Gerar. Isto é, morar em Gerar. Quando você mora num lugar, você passa a fazer parte daquele lugar. Isaac passou a fazer parte de Gerar. Ele disse: Deus falou comigo aqui nesse deserto. É aqui nesse deserto então que eu vou habitar. Porque Deus não prometeu me acompanhar no Egito. Tanto é que ele me disse: não desça ao Egito, habita nesta terra e eu serei contigo. Então eu entendo que se eu tivesse ido para o Egito, Deus não iria comigo. Então eu prefiro habitar aonde Deus está. Eu prefiro habitar aonde Deus falou comigo. E Isaac tomou essa decisão: habitar nesse lugar deserto. Isaac está seguro de que tudo vai dar certo na vida dele. Isaac tem fé, olha só. Ele tem fé que tudo vai dar certo com ele, mesmo ali naquele lugar sem perspectiva. Por isso que ele decidiu ficar. Ele tem fé que ali Deus está com ele. Isaac decidiu habitar ali, porque ele resolveu obedecer à voz de Deus. Deus mandou ele peregrinar nesta terra, ficar em Gerar. Então ele obedeceu. E Isaac agora quer ser fiel com Deus. Ele quer cumprir a sua parte no pacto. E não há dúvida nenhuma que Isaac vai prosperar. Que tudo vai dar certo na vida dele. Que ele vai ser um homem vitorioso. Mas o que vai fazer Isaac vencer naquele lugar onde ninguém teria oportunidade? Por que o deserto para algumas pessoas é um lugar de derrota e para outras pessoas é um lugar de vitória? Por que o deserto para algumas pessoas é um lugar de honra e para outras pessoas o deserto é um lugar de vergonha? Por que o deserto para algumas pessoas é um lugar de exaltação e para outras pessoas é um lugar de abatimento, de depressão e de angústia? Por que o deserto para algumas pessoas é um lugar de alegria e para outras é um lugar de tristeza? E você sabe muito bem que o nome de Isaac, que significa riso, então significa também que ele está alegre no deserto. O que faz alguém vencer no deserto e o que faz alguém perder no deserto? O que faz alguém crescer no deserto e o que faz alguém diminuir no deserto? Qual é o fator que altera o futuro da pessoa? O que é que influencia o seu futuro? Veja, Isaac está em Gerar. Ele vai se dar muito bem em Gerar. Ele achou que não, mas ele vai se dar muito bem em Gerar. E ele olhando em volta e não vendo nada, qual é a atitude de Isaac? É uma atitude primeiramente de confiança. E é uma atitude de uma pessoa que agora vai se aquietar. É aqui que eu vou esperar. Se Deus mandou eu ficar aqui, é porque aqui Ele vai me abençoar. Isaac se aquietou. Ele não está mais naquela ansiedade de querer sair, de resolver as coisas na marra, de dar o próprio jeito, de fazer e acontecer. Agora Isaac se aquietou. Ele sente uma verdadeira paz. Ele está confiante que Deus vai abençoá-lo. Então nós chegamos à conclusão que o que faz uma pessoa progredir no deserto, crescer no deserto, é a atitude que ela tem. E a certeza de que ela não precisa sair dali para ser abençoada. É a certeza de que a bênção vai acontecer ali mesmo, porque Deus mandou ela ficar. Isaac tem essa certeza que a bênção vai acontecer aqui, em Gerar. Por isso que ele está confiante. Deixe-me te falar a respeito de uma mulher chamada Noemi. E morava numa cidade de Judá chamada Belém. A mesma cidade que tempos depois o Senhor Jesus iria nascer. Beth-Lehem quer dizer casa de pão. Só que na época de Noemi houve fome. E eles estavam na casa de pão, mas não tinha pão. Belém, no tempo de Noemi,
se transformou num deserto. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam continuar no deserto ou sair dali? Qual a decisão que o marido de Noemi tomou? Ele tomou a decisão errada. Ao invés de ficar na casa de pão, porque Belém quer dizer casa de pão, ao invés de ele ficar na casa de pão, ao invés de ele continuar em Belém, ele resolveu ir para uma terra estrangeira. Assim como Isaac também tinha pensado, eu irei para o Egito. Eu vou para uma terra estrangeira. Mas Deus falou, não, você fica aqui em Gerar. Fica no lugar de permanência. Quando Abimeleque, o marido de Noemi, viu a crise em Belém, e a fome chegou, a seca chegou, ele resolveu sair. E aquela decisão foi desastrosa. Eu quero que você vá comigo no livro de Ruth, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. O livro de Ruth você acha logo depois do livro de Juízes. Vá até Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante. Escute. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, sirateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, quando Elimeleque viu que a fome estava em Belém, ele resolveu ir para os campos de Moabe. Só que os moabitas eram pagãos. Os moabitas acreditavam em vários deuses. Os moabitas, eles tinham uma aparente prosperidade, mas não tinham felicidade. E Elimeleque foi para os campos de Moabe, porque ele imaginou que os campos de Moabe eram melhores do que Belém, porque Belém havia se transformado num deserto. Não tinha pão na casa de pão. Então o que ele fez? Ele foi peregrinar nos campos de Moabe. Repare isso no final do versículo 1. Ó. Ele foi peregrinar nos campos de Moabe. Qual foi a ordem de Deus para Isaac? Peregrina nesta terra. Poxa, mas é aqui um deserto. Peregrina aqui. Qual foi o caso de Elimeleque? Eu não vou peregrinar em Belém, não. Eu vou peregrinar nos campos de Moabe, porque lá os campos são férteis. Então ele agiu com as próprias ideias. Tomou decisões sem consultar a Deus. Ele saiu fora da direção de Deus. Ele saiu do centro da vontade de Deus. E olha o que vai acontecer com ele, ó. Olha o que vai acontecer com o marido de Noemi. Continuando aqui a leitura, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ele morreu. Ele pensou assim, eu vou peregrinar nos campos de Moabe e lá eu vou me dar bem. Ele saiu da direção de Deus. Quando a pessoa sai da direção de Deus, ela fica por sua própria conta e risco. Não adianta a pessoa querer responsabilizar Deus pelas coisas que depois darão erradas. Elimeleque morreu. Eu imagino Elimeleque morrendo e ele chegando não sei aonde, não sei se ele foi para o Hades, se ele foi para o paraíso. De qualquer maneira ele saiu da terra. Eu imagino ele chegando em algum lugar e dizendo, puxa vida, isso não está certo. Eu tinha tantos planos e de repente eu morro. Fiquei ali pensando que ia ser feliz com a minha mulher e os meus 2 filhos. E olha só, morri. Achei que eu tinha muitos anos de vida. Por que Deus fez isso comigo? Eu imagino Elimeleque até reclamando. Mas acontece que ele foi responsável pelo seu próprio futuro, pelo seu próprio destino. Quando uma pessoa toma uma decisão para o bem ou para o mal, essa decisão também vai influenciar a sua família, os seus descendentes. Às vezes a pessoa acha que ela toma uma decisão e aquela decisão é só dela, não vai influenciar ninguém. Mas a decisão sempre acarreta consequências na vida das outras pessoas da nossa família. Quer ver isso?
No caso de Elimeleque mesmo e de Noemi, Noemi já está viúva. Então, vamos ler aqui. Versículo 4. Os dois filhos de Elimeleque, tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Ficaram 10 anos nos campos de Moabe. Poxa, mas será que a fome na terra durou 10 anos? Será que eles, nesse tempo todo, não podiam ter voltado às origens? Para a casa de pão, para Belém? Eles estavam num território pagão. Será que nesses 10 anos não passou pela cabeça deles? Vamos voltar. Belém é uma terra abençoada de Judá. É do nosso povo, é do povo de Deus. Vamos voltar para Belém, a nossa bênção está lá. Será que em nenhum momento passou pela cabeça daqueles 2 filhos de voltar para Belém? Se tivesse passado pela cabeça deles, eu não sei. Mas eles não voltaram para Belém. Eles ficaram 10 anos nos campos de Moabe, pensando assim: nosso pai morreu, mas aqui nós vamos nos dar bem. Até já nos casamos. Já arrumamos 2 esposas. Já arrumamos 2 moabitas. Quer dizer, eles estão a fim de criar raízes na terra dos moabitas. Eles já se enlaçaram, inclusive, com uma parentela pagã. Eles estão sendo plantados nos campos de Moabe, ao invés de serem plantados ali no deserto de Belém, mesmo que Belém seja um deserto. Eles estão agindo de vontade própria. Olha o que vai acontecer com eles no final desses 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha o que aconteceu com Noemi. Tudo porque Elimeleque, o marido dela, disse: eu não vou ficar em Belém de Judá, casa de pão, porque aqui o pão é pouco, aqui falta pão, porque aqui não tem bênção. Eu vou buscar a bênção. Só que ele foi buscar no lugar errado. Primeiro morre Elimeleque, 10 anos depois morrem os 2 filhos, e Noemi fica sozinha com 2 noras. Você vê? A decisão de Elimeleque alterou completamente a vida de diversas pessoas. Porque ele não quis esperar, ele não quis se aquietar, ele não quis permanecer aonde Deus tinha mandado ele permanecer. O que Elimeleque fez quando veio a fome em Belém? O que Elimeleque fez quando ele viu a crise? Quando ele viu o problema? O que Elimeleque fez? Resumindo, ele fugiu do problema. O maior erro que você pode cometer é fugir do problema. Uma pessoa não pode virar as costas dizendo: eu vou fugir do problema. É melhor eu ir para outro lugar. Eu vou virar as costas, vou deixar tudo para trás. Tem gente que vira as costas, larga tudo e vai embora. Tem gente que comete suicídio. Tem gente que se mata. Vira as costas por problema. Tem gente que vai se intoxicar de comprimidos para fugir da realidade. Tem gente que foge do problema criando uma realidade paralela. A pessoa começa a fantasiar. Ao invés dela ter fé, ela começa a fantasiar. Finge que não está acontecendo nada. A atitude de uma pessoa de Deus no deserto e diante do problema não é uma atitude de alienação. Quando Isaac resolveu habitar em Gerar, ele não estava dando uma de alienado. Não, eu vou ficar aqui no meio desse deserto e vou fingir que está tudo bem. Não foi isso. A pessoa que é de Deus, ela não finge. A pessoa que é de Deus, ela encara o problema. Ela não foge do problema, ela não pensa numa saída fácil. Ela não pensa numa fuga. Ela também não entra numa realidade paralela. Ela também não fica fantasiando. Ela também não fica fingindo que está tudo bem. Mas pelo contrário, a pessoa que é de Deus,
ela está no deserto e ela cria uma atitude de confiança, e não é nenhuma fantasia. Ela acredita verdadeiramente que Deus é poderoso para transformar a sua vida. Ela tem fé que tudo vai dar certo. Não fuja do problema. Não vire as costas para o problema. Não ignore o problema. E também não se desespere por causa do problema. Porque a pessoa às vezes entra em pânico. Ela vê a crise, ela vê o problema, ela entra em pânico. E começa a sofrer. Sofre até mais do que deveria na verdade. Várias pessoas idosas que viveram uma vida intensa, chegaram no final, na velhice, e fizeram uma reflexão do passado. Isso está comprovado. Chegaram à seguinte conclusão: a maior parte dos problemas que eu temia nunca aconteceram. E como eu vivi angustiado, como eu vivi com medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de ir à falência, medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser censurado. A pessoa deixa de viver por causa do medo. Ela se fecha, ela se apavora diante do problema. Ela vê uma situação difícil na frente dela e ela sente muito medo, muita angústia. Mas essa não é a atitude de Isaac. Isaac resolveu habitar em Gerar. Ele falou: eu não vou ficar aqui um pouquinho só, eu vou habitar aqui. E ele passou a ter paz. Você está entendendo isso? É você estar diante do problema, no meio da crise, mas você está em paz. Porque aquele que é todo poderoso, Ele guardará o teu coração e o teu pensamento em paz. Ele não permitirá que você se descontrole. Tudo que você tem que ter é fé naquele que disse: fica aqui e eu te abençoarei, e serei contigo, e te multiplicarei grandissimamente. É acreditar, é ter fé. Eu te digo, a tua bênção não está no Egito. A tua bênção também não está em outro lugar. A tua bênção está aqui, onde o Senhor mandou você ficar. Você vai continuar ouvindo a palavra, e essa palavra vai começar a aumentar a tua fé. E você vai entender o que é que Deus faz. Deus quer primeiro ver a tua atitude no deserto. A tua atitude é que vai determinar se você é um vencedor ou um perdedor. Se você é um derrotado ou se você é uma pessoa vitoriosa. A tua atitude, Deus quer ver a tua atitude, Deus quer te acompanhar. Ele quer contemplar o teu coração. Nós vamos aprender isso. Deus traz a pessoa no deserto para falar com a pessoa e para ver a atitude da pessoa. E a pessoa, quando está no deserto, ela não pode murmurar. Então preste atenção. Primeiro, não fugir do problema. Estou no deserto, sim. Estou no deserto, sim. Mas eu tenho fé que o meu deserto está acabando, porque o Senhor está comigo. Olha só, essa é a primeira coisa. Eu não fujo. Eu não viro as costas. Eu não entro em outra realidade paralela, fantasiosa. Eu estou no deserto, sim, mas eu estou em paz. Eu tenho total confiança que o Senhor está comigo. Que o meu deserto está sendo transformado pelo Todo-Poderoso. E a segunda atitude diante do problema, a segunda atitude no deserto é não murmurar. Anote isso. Eu não posso murmurar. Porque se você murmurar, o deserto vai ser para você um sepulcro. O deserto vai abrir a boca e vai te engolir. Se você ficar murmurando no deserto, se Deus mandou você ficar aqui, e você vai ficar murmurando, então você vai perder a bênção. O teu deserto vai se tornar uma cova. Você vai morrer, o deserto será para você morte ao invés de vida. Então você não pode murmurar. Vamos comigo no livro de Números.
Números capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Imagine Isaac lá em Gerar e falando: meu Deus, eu vou ficar aqui nesse deserto para morrer? Será que Isaac teria uma atitude de murmuração naquela hora e isso agradaria a Deus? Não, ele se aquietou. Mas veja a atitude do povo de Israel no deserto: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Do que eles estão reclamando? Puxa, nós estamos no deserto. Podíamos estar no Egito, mas estamos no deserto, para morrermos nesse deserto. O que eles estão profetizando? Morte. O que eles estão abrindo a boca para proferir? Morte. Contra quem eles estão reclamando? Contra Moisés? De jeito nenhum. Moisés só está à frente do povo, é um coitado que vai sofrer um monte de murmuração e perseguição. Contra quem o povo está reclamando? Contra Deus. Porque quem conduziu aquele povo para o deserto foi Deus. Então, quando eles dizem: nós vamos morrer nesse deserto, eles estão murmurando contra Deus. Deus não gosta disso. E eles reclamam do maná. Deus todo dia faz chover o maná para eles comerem. Uma alimentação sobrenatural. E ao invés deles estarem agradecidos que Deus não deixa faltar o maná um dia, eles estão murmurando e dizendo: todo dia essa mesma porcaria para comer? Olha só. A nossa alma tem fastio, a nossa alma está enjoada, a nossa alma está enojada desse pão sem valor que é o maná. O que eles estão fazendo? Murmurando no deserto, profetizando morte. Olha só. Nos tirasse do Egito para morrermos nesse deserto? Então vai se cumprir do jeito que eles estão falando. Porque a pessoa precisa aprender a profetizar sobre a sua vida. Uma moça me pediu oração no final da reunião, e ela só falou coisas ruins a respeito dela mesma, a respeito da saúde dela, a respeito do sistema nervoso dela. Só falou coisas ruins sobre ela mesma. O que ela está gerando? Morte. Expliquei isso para ela. Você não pode ficar falando isso. Não pode ficar murmurando, reclamando. Olha só. O povo, ao invés de estar feliz porque tem o maná todo dia, e o maná é a certeza de que Deus está presente, porque se Deus não estivesse presente, não ia chover o maná todo dia. O povo, ao invés de estar feliz porque Deus está sustentando, o povo começa a murmurar. Só este pão tão vil, essa porcaria para comer. Escute. Pior coisa que você faz na tua vida é virar para tua mãe, é virar para tua mulher, na hora do almoço, na hora de jantar, e dizer: ovo outra vez? Eu já não comi ovo ontem. Você sabe que eu detesto ovo e você faz ovo? Você pensa que está reclamando contra a tua mulher, né? O povo achou que estava reclamando contra Moisés, mas era contra Deus. Mas de novo, mulher, de novo essa mesma mistura, de novo a mesma comida. Ou então você diz: poxa, mas essa comida é resto de ontem, é sobra de ontem. Essa lasanha sobrou de ontem. Essa macarronada é o resto de ontem. Esse frango é o resto de ontem. Puxa vida, será que você não pode fazer nada diferente? Eu estou enjoado dessa comida que você faz. O que você está profetizando? Morte para a sua vida, miséria para a tua vida, rotina para a sua vida, tristeza para a sua vida. Estou enjoado disso, não aguento mais.
Na verdade, você está murmurando contra Deus. Porque Jesus Cristo, podiam dar para ele um pão de cevada, tão pouco que não dava nem para os 12 discípulos. E ele não murmurava não. Ele não falava que droga, só isso para tanta gente. Pelo contrário, levantava ao céu e agradecia por aquilo que Deus tinha dado. O povo não reconhece que é Deus que está fazendo essas coisas, então ficava murmurando no deserto. Eles vão encontrar a morte no deserto. Você anotou isso? Vamos recapitular? Vamos rever? No deserto, primeira coisa, o que eu tenho que fazer no deserto? Como é que é? Quem anotou aí? Fala bem alto. Como? Não fugir do problema. Diga, eu não vou fugir do problema. Porque Deus está comigo. E nenhum problema é grande demais para o meu Deus. Eu não fujo de problemas. Profetiza isso, eu não fujo de problemas. Eu enfrento os problemas. Porque Deus está comigo. E qual é a segunda coisa, a segunda atitude no deserto? Para eu crescer no deserto, qual é? Não murmurar. Eu não vou reclamar. Eu não vou murmurar. Eu não vou falar mal. Amém? Muito bem. Deus pega uma pessoa e a mantém no deserto para olhar o coração dela. Pode acreditar. Você está no deserto e Deus vê o teu coração, a tua atitude. Ele prova o teu coração no deserto. E por que Deus faz isso? Para lhe fazer bem. Você vai ter que confiar nisso agora. Deus me traz no deserto. E Deus me mantém no deserto. Porque no final, Deus quer me fazer bem. Então anote isso. Anote isso aí. Eu estou alegre no deserto. Porque no final, Deus vai me fazer bem. Anota isso. No final, Deus vai me fazer bem. E como eu sei que Ele está provando o meu coração, eu vou manter o meu coração alegre. Quero que você vá comigo em Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Por favor, abra aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler vários versículos agora. Deuteronômio capítulo 8. A partir do versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais. Você vê, a fé sem obra é morta. Tem que ouvir a palavra, tem que guardar e tem que fazer para viver. E vos multipliqueis, aí você prospera. E entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus, Ele fica olhando a atitude da pessoa no deserto, para ela aprender que ela não deve murmurar, que ela tem que ter fé, confiar, que Deus quer ver se ela vai guardar mesmo o pacto ou não. Eu tenho um pacto com Deus, e no deserto Deus quer ver se eu vou honrar esse pacto. Versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Do que você vai viver no deserto? Você vai viver da promessa que saiu da boca de Deus. Deus, Ele quer ver se você confia nisso. Se você confia mesmo que a palavra de Deus é poderosa para te sustentar. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos.
Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Se eu fizer isso, o que eu ganho? A vitória no deserto. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você tem fé nisso? Você crê que Deus já te deu? O que a palavra mandou? Louva o Senhor teu Deus. Glorifica o Senhor teu Deus. Aplaude o Senhor teu Deus. Porque Ele te trouxe no deserto. Ele falou contigo para te fazer bem e te dar o melhor desta terra. Mas tenha o seguinte cuidado. De posse de tudo isso que Ele já te deu. Porque estar na tua mão é questão de poucos dias. De posse de tudo que Ele te deu, cuidado. Olha o que costuma acontecer com a pessoa quando ela cresce no deserto. Versículo 11. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Passa um traço aqui, passa um traço. Deus faz tudo isso para te fazer bem, a palavra está confirmando. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Não diga isso não. Não fica se vangloriando achando que é tua capacidade. Não comece a se exaltar. Não comece a fazer isso. É atitude errada. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Passe um traço aqui, para confirmar o seu concerto. É um pacto. É fácil fazer um pacto com Deus quando eu estou na miséria. É fácil fazer um pacto com Deus quando eu estou com uma doença incurável. É fácil fazer um pacto com Deus quando eu estou na pior. Aí Deus abençoa, abençoa, abençoa. A pessoa começa a achar que foi ela mesma que conseguiu tudo, porque ela é muito capaz, ela é muito inteligente, ela tem um faro para negócios, ela tem um tino comercial, ela é mais esperta do que a média, ela tem uma inteligência fora do comum, ela é muito mais sábia do que os outros mortais. E ela se esquece que foi Deus que fez tudo aquilo para ela, e ela também se esquece deste pacto com Deus. No deserto, a pessoa tem que continuar confiando em Deus, honrar o pacto. E quando ela cresce no deserto, ela tem que continuar honrando esse pacto com Deus. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 5.
para que a pessoa não fique achando que ela, ser humano, conseguiu tudo com a sua própria força. Não. Jeremias 17, verso 5 em diante diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha o que vai acontecer com a pessoa. Cresceu no deserto, mas se ensoberbeceu, achou que foi a sua própria carne e capacidade que conseguiu tudo. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Deus leva a pessoa no deserto para fazer o bem, mas ela vai perder essa sensibilidade de ver a mão de Deus agindo em favor dela. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Entra nessa bênção. Bendita é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque esta pessoa será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto, porque confia em Deus. A pessoa está plantada em Gerar, no lugar de permanência. É num deserto, mas ela está plantada no lugar de permanência, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Pode vir outra crise, pode vir outra seca, pode vir outra fome na terra, mas eu não receio, porque eu confio no Senhor. Olha o que ele fez com o meu deserto. E as raízes desta pessoa, elas se aprofundam cada vez mais por debaixo da terra, e chega até os ribeiros de água, por isso que ela não receia o calor. A sua raiz chegou até a fonte de água viva, que é o nosso Deus. A sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A sua vida vai ser frutífera o tempo todo. Bendito é o homem, bendita é a mulher que confia no Senhor, porque Deus, ele faz brotar água no deserto. Nesse deserto não tem água, eu vou buscar água em outro lugar. Não, Deus, ele faz brotar água no deserto. Você crê que Deus tem esse poder? Quem crê? Claro, não importa, você pode estar no deserto, mas Deus tem poder para brotar água no deserto. Isaías, profeta Isaías, capítulo 41. Por favor, vá comigo até o versículo 17. Vamos ler do 17 em diante. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore da cita e da murta e a oliveira conjuntamente. Porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel os criou. Você não vai ter dúvida nenhuma de que é Deus que está fazendo essas coisas, porque é só Ele que tem a capacidade de brotar água no teu deserto, de fazer o teu deserto florescer, de fazer a água brotar no meio do ermo, do nada, de fazer a erva crescer e dar frutos. E muita gente vai ver isso e vai dizer, realmente só pode ter sido Deus que abençoou aquela pessoa. Você mesmo vai dizer para todo mundo, não foi a minha capacidade, não foi o meu braço, não foi a minha inteligência, não foi o meu tino comercial, não foi o meu preparo, não foi o meu estudo, não foi nada da minha parte, mas foi a mão do Senhor Todo-Poderoso que criou todas estas coisas na minha vida. E Ele vai criar tudo novo, vai fazer tudo novo de uma tal maneira
que você não vai mais se lembrar do deserto. Você gostaria de ouvir uma palavra profética que diz que você não vai mais lembrar das agruras do deserto? Uma palavra aqui na Bíblia. Quem gostaria de ouvir? Para ter essa certeza, a tua bênção vai ser tão grande que você não vai lembrar mais daquela amargura do deserto. Você vai lembrar como testemunho, mas aquele sofrimento vai parecer até que foi em outra vida. Vai parecer até que está falando de outra pessoa. Você vai lembrar que era com você. Vai lembrar que foi com você. Mas você não vai ter mais aquela lembrança do sofrimento, aquela angústia que o sofrimento passado te trouxe. Na palavra de Deus você vai receber essa profecia agora. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha só. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Repita, e agora sairá a luz. Deus te mandou ficar em gerar, e agora Ele está falando em dar a luz. E agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Você vai saber que é a mão de Deus. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, rios na vastidão. Deus está profetizando isso, que você não vai nem se lembrar das coisas passadas. Você vai lembrar só para testemunho, mas você vai pensar, puxa vida, eu sei que foi comigo, mas eu não tenho mais na minha carne aquele sofrimento do passado. Agora eu sou uma bênção, porque Deus fez uma coisa nova na minha vida. Deus sempre atrai a pessoa no deserto para falar com ela. Eu sei que você, antes de ouvir esta palavra, estava murmurando no deserto: que droga, que porcaria, que chatice, não aguento mais. Porém agora isso acabou, amém? Acabou, isso acabou. Deus conversa com você particularmente agora, aqui no deserto. Livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Vá comigo até lá. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali. Oh glória! Está profetizando. Olha as profecias. Se você está entendendo a mensagem de hoje, Deus está te falando como você deve profetizar sobre a sua vida, em cima da palavra. Relendo. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Diga comigo que Deus está falando. E Deus me diz, diga, e Deus me diz, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus insiste nisso, não tem futuro no Egito. É no deserto que o Senhor te chamou. É aqui que Ele está falando contigo. É aqui que Ele está profetizando na tua vida. É aqui que Deus está falando a coisa nova que Ele vai fazer. E Deus está mandando você se alegrar, porque é aqui que tudo vai acontecer. É aqui que você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você está aprendendo a profetizar, a crer nas profecias. Engraçado isso, eu fico admirado. Depois da queda de Adão, onde Deus falava com o homem num jardim de fartura e deu tudo errado. Depois da queda de Adão, Deus, quando quer fazer um pacto, e Deus, quando quer abençoar uma pessoa, e Deus, quando quer servir uma pessoa, Ele chama essa pessoa no deserto. Foi assim com Abraão. Foi no deserto que Deus fez um pacto com Abraão. Não tinha nada em Canaã. Não tinha nada. E Deus falou: eu vou dar essa terra para você e para a tua descendência. Eu vou te engrandecer e te multiplicar. Foi ali que Abraão também fez um pacto com Deus.
Também foi no deserto que Deus fez o pacto com Isaac. Você está acompanhando, você está entendendo. Isaac habitou em Gerar, aquele lugar deserto. Isaac teve 2 filhos. Um deles muito abençoado, chamado Jacó. Também é no deserto, onde Jacó está, sem um teto sobre a cabeça, sem uma cama para dormir. É naquele deserto que Deus aparece e fala com Jacó, e faz um pacto com Jacó. E Jacó faz um pacto com Deus. Jacó disse assim: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó viu que o lugar que ele estava, o lugar de permanência, era a casa de Deus. Ali Jacó fez um pacto com Deus: se o Senhor me abençoar e me der comida para comer, me der roupa para vestir, e me abençoar na travessia desse deserto, e em paz eu tornar a casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu certamente te darei o dízimo. Foi no deserto. A bênção na vida de Jacó aconteceu no deserto. Jacó foi abençoado no deserto. Deus fez um pacto com Jacó no deserto. E Jacó fez um pacto com Deus no deserto. E é sempre no deserto. E o exemplo mais forte vem do próprio Senhor Jesus, que depois de se batizar nas águas do Rio Jordão, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo não levou Jesus para uma pizzaria, não levou Jesus para um restaurante, não levou Jesus para um lugar de fartura, não levou Jesus para Jerusalém, levou Jesus para o meio do deserto. E ali Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, vai confirmar o seu pacto com Deus. Um pacto de lealdade, de fidelidade. É ali que o próprio Deus vai dar ordem para que Jesus Cristo, no corpo de um homem, seja servido. Vamos ler isso. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe por quê? Porque até Jesus no deserto teve que passar pela tentação de murmurar. Até Jesus no deserto passou por essa provação. A pessoa é provada no deserto. Se Deus já sabia que o seu filho ia vencer a tentação, porque mesmo assim ele fez o seu próprio filho passar pelo deserto? Porque esse é o processo de Deus. Nunca mais você vai murmurar no deserto, porque é no deserto que Deus chama a pessoa para ela crescer. É no deserto que Deus chama a pessoa para prová-la. É no deserto que Deus chama a pessoa para servi-la. Olha só, vamos continuar lendo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Lógico, não tinha nada para comer ali. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha bar, não tinha lanchonete, não tinha boteco, não tinha pensão, não tinha nada. Já que eu não tenho nada, eu não vou comer nada. Jesus podia falar assim: opa, peraí, eu me batizei como homem, mas eu sou o Filho de Deus. Que droga é essa agora do Espírito me levar para o deserto num lugar onde não tem nada? Opa, isso não está certo, eu sou o Filho de Deus. Ele não podia murmurar? Pensa bem, pensa um pouquinho. Pensa bem. Ele está ali como homem, hein? Ele está ali como homem, como eu, como você. Esse é o processo de Deus, levar a pessoa no deserto. O deserto, como eu te falei, pode ser um lugar de bênção ou de maldição. Pode ser um lugar de vida ou de morte. Pode ser um lugar de vitória ou de derrota. O que faz o deserto ser bênção ou ser maldição é a atitude que a pessoa tem. Olha o processo idêntico com o Senhor Jesus. Ele está num lugar que não tem nada. E quem levou ele para o lugar que não tem nada? Foi o diabo? Foi Deus. Foi o Espírito de Deus. Quem é que te levou para essa situação?
E o que foi que nós vimos ali com o povo de Israel? Por que Deus levou o povo no deserto? Para falar com a pessoa, para fazer bem para a pessoa. Diga: Deus colocou a minha vida no deserto para me fazer bem. Fala com fé, profetiza. Profetiza: Deus me colocou no deserto para me fazer bem. Oh glória! Então Jesus está no deserto. Você conhece, mas eu vou ler para você. Eu vou ler, porque aqui Deus está falando com você. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Você já viu quanta gente chegou para você e falou assim: vem cá, você é filho de Deus, você é filha de Deus, por que a tua vida está assim? Diabo usando a boca de alguém para você realmente duvidar de Deus. Vem cá, Deus não toma conta de você não? E o diabo usando a boca de alguém para pôr dúvida na tua cabeça, para você duvidar daquele que te pôs no deserto para te fazer bem. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus fez? Aplicou aquilo que nós aprendemos lá com Moisés. Jesus aplicou esse ensinamento que você está recebendo. O que Jesus está dizendo? Que ele não vai depender de comida física. Ele não depende de coisas, de uma padaria, de um restaurante. Ele não depende de um salário, ele não depende de um dinheiro. Ele depende da palavra de Deus. Ele vive daquilo que sai da boca de Deus, da promessa que sai da boca de Deus. Não tem mistério não. É só querer aprender. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, não vou fazer loucura. No deserto não se faz loucura. Às vezes a pessoa quer mostrar fé e faz loucura. Ela faz besteiras. Jesus Cristo não vai fazer besteiras no deserto. Ele sabe que não pode tentar a Deus. Ele está dependendo de Deus. Ele não está na sua própria vontade. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo está dizendo: faz um pacto comigo. Faz um pacto comigo. Eu te dou tudo isso. O diabo também quer fazer pacto. Tem gente que aceita. Tem gente que diz: tanto faz se é Deus ou o diabo, o que eu quero é meu problema resolvido. O que eu quero é minha doença curada. Tanto faz se é Deus ou o diabo, o que eu quero é a solução do meu problema. O diabo está propondo um pacto para Jesus. Para aceitar esse pacto, é só você dobrar os joelhos agora e me adorar. E tudo isso, todos esses reinos do mundo eu te darei. Faz o pacto comigo. Eu não vou demorar não. Eu vou tirar você dessa fome. Eu vou tirar você desse deserto. Eu vou te dar todos estes reinos do mundo. É só você fazer um pacto comigo, disse o diabo para Jesus. Se prostrado me adorares. Aí Jesus mostra com quem é o seu pacto. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nosso pacto é com Deus.
Eu não quero bênção do terreiro. Eu não quero bênção da cartomante. Eu não quero bênção do macumbeiro. Eu não quero bênção do médium. Eu não quero bênção dos guias. Eu não quero bênção das entidades. A minha bênção vem de Deus. O meu pacto é com Deus. Jesus Cristo mostrou que ele estava sendo fiel no pacto. Não se desviou, não. E qual é a consequência? Vai crescer no deserto. Quer ver Jesus Cristo crescendo no deserto, ali mesmo no deserto? Quero que você tome isso como profecia para a sua vida também. Versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória! Fica firme no pacto com Deus. Não saia para o Egito. Continue tendo fé e confiança no Senhor. Habite neste lugar. Não saia da casa de Deus. Não murmure em momento algum. Continue acreditando que Deus está dirigindo a tua vida. Ainda que o diabo apareça e faça um monte de sugestões para você, não aceite nenhuma. Continue firme nesse pacto, porque os anjos de Deus já estão recebendo ordens ao teu respeito, para te servirem, para trazerem a bênção, para trazerem no teu deserto aquilo que você está precisando. Deus já tem a tua bênção reservada. Sem obediência a este pacto e sem fidelidade exclusiva a Deus, não tem como você crescer no deserto. De maneira que o pacto é o princípio de tudo. A obediência à palavra, compreender como que a coisa funciona. E este pacto com Deus passa pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o novo pacto de Deus. Aí você vai andar com Deus e o Senhor promete andar com você. Ele vai andar com você em toda parte e vai abençoar tudo que você fizer. Mas você tem que fazer o pacto com Ele. Quem aqui hoje quer fazer este pacto com Deus, se entregando exclusivamente ao Senhor Jesus, como único Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem. Glória a Deus. Oh, glória. Então vem aqui para frente, por favor. Vem para cá. Chega perto de mim. Nós vamos fazer esse pacto com Deus aqui no altar. Glória a Deus por isso. Vem para cá. Se você diz assim para mim, pastor João Ribe, eu confesso, e Moisés tinha dito isso para o povo confessar. Eu confesso que não estava sendo muito firme nesse pacto com Deus. Quero ser mais firme a partir de hoje. Quero levar esse pacto a sério mesmo. Então vem aqui para frente também em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu quero fazer esse compromisso firme no pacto com Deus. Vem aqui para frente. Vem para cá. Eu vou honrar esse pacto. Vem para frente. Glória a Deus. Então nós vamos nos ajoelhar agora. Vou pedir para você se ajoelhar comigo também. A igreja estenda assim a mão direita na direção de cada pessoa que está aqui na frente. Você coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, ou no aparelho de som, ou pela internet, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Ore assim comigo agora, cada pessoa. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, este meu pacto com o Senhor é para valer. A partir de agora, eu vou te servir com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Eu vou ser fiel e vou ser obediente neste pacto. Eu vou fazer a minha parte, porque eu tenho a certeza que o Senhor me trouxe no deserto para falar comigo, e falou mesmo. E eu digo que eu aceito este pacto por Jesus Cristo,
o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.